O dia ainda não nasceu por completo. O céu está pálido, quase branco, e a neblina cobre tudo, como se o mundo tivesse se esquecido de existir por um instante. Há uma calma estranha pairando no ar. Não é o silêncio da ausência, mas o silêncio do repouso. Como se a terra estivesse respirando devagar, sem pressa alguma de acordar. As árvores se erguem como sombras tímidas. Os galhos finos parecem riscar o ar. O chão está úmido, coberto por folhas e pequenas gotas de orvalho que refletem uma luz invisível. Nenhum som humano, nenhum ruído forte, apenas o leve murmúrio do vento, que parece passar entre as coisas sem tocá-las de verdade. No meio desse silêncio, há passos lentos, passos que quase não deixam marcas. Uma mulher caminha sozinha pelo Vale Branco. Seu corpo se move com delicadeza, como se ela tivesse medo de perturbar o ar ao redor. Ela veste um casaco cinza claro, longo o suficiente para roçar o chão. Seus cabelos soltos se misturam com a névoa, desaparecendo a cada movimento. Ela não parece perdida, mas também não parece saber exatamente onde vai. O vale diante dela é infinito. Não há estradas, nem marcos, nem vozes. Apenas uma imensidão de brancura e calma. O ar tem cheiro de terra fria e manhã antiga. Ela respira fundo e sente o frio entrar pelos pulmões, espalhando uma leve ardência boa, como se o corpo inteiro despertasse por dentro. Cada respiração é um pequeno retorno à vida. Ela para por um instante, fecha os olhos e escuta. O vento toca seu rosto, arrasta levemente as folhas, e um som distante surge, algo tão suave que poderia ser um sino, ou apenas o eco de alguma lembrança. A mulher abre os olhos devagar. A névoa muda de forma a cada segundo. Ela não é sólida nem vazia. É como se respirasse junto dela. Cada passo cria um pequeno turbilhão de brancura que se desfaz logo depois, como se o caminho fosse sendo apagado atrás de seus pés. Há uma sensação curiosa nesse lugar, como se o tempo não passasse do mesmo modo. Nada parece envelhecer ali, nem as pedras, nem as folhas, nem os pensamentos. Tudo existe num estado de pausa, esperando algo que talvez nunca aconteça. A mulher se abaixa e toca o chão. A terra está fria, mas viva. Há pequenas gotas de orvalho escorrendo entre as fendas do solo, refletindo a pouca luz que existe. Quando ela levanta a mão, as gotas deslizam pelos dedos e, por um instante, o brilho delas parece o de estrelas minúsculas. Ela observa, fascinada, e então sorri. Um sorriso calmo, discreto, quase infantil. É como se tivesse se lembrado de algo simples, uma memória antiga que não precisa de palavras. Ela continua caminhando. O som de seus passos se mistura ao vento. Às vezes, o silêncio é tão denso que parece um som em si, um murmúrio invisível que envolve tudo. E dentro dele, a mulher sente um tipo de paz que há muito tempo não sentia. Nenhuma urgência, nenhum medo, nenhuma pressa. Apenas a presença suave do agora. À medida que caminha, começa a perceber pequenas formas surgindo na neblina,
silhuetas de árvores, talvez pedras, talvez apenas ilusões do olhar. Tudo é incerto, tudo é mutável, e de alguma forma isso a conforta. O vale é silencioso, mas vivo. Há um som profundo, quase imperceptível, vindo do chão, como se o próprio mundo tivesse um coração batendo em compasso lento. Ela sente esse ritmo em seus pés, em seu peito, em sua respiração. Um ciclo constante, natural, sem esforço. O ar parece mais leve agora. A névoa começa a se mover, abrindo brechas finas que deixam passar uma claridade prateada. É o sol tentando nascer. A mulher para e observa o horizonte. Uma linha tênue, quase invisível. A luz é fria, mas acolhedora. Ela se espalha pelo vale de maneira lenta e silenciosa, como um segredo sendo revelado aos poucos. O branco do mundo ganha tons sutis de cinza, de azul pálido, de prata. Pequenas gotas brilham nas folhas, e o vento muda de tom. A mulher sente o ar em seu rosto e fecha os olhos novamente. Tudo parece novo e antigo ao mesmo tempo. Ela pensa que talvez o amanhecer seja apenas isso. O mundo lembrando que ainda está vivo. Um som distante retorna. O mesmo sino. Agora mais nítido, ela escuta com atenção. O som ecoa devagar, suave, quase melódico. E mesmo sem entender de onde vem, ela sorri. Há algo reconfortante naquela melodia, como se o sino chamasse não o corpo, mas a memória. Algo dentro dela desperta, algo pequeno e sereno. Ela respira fundo. O ar frio entra, o som se mistura ao vento e o vale parece se expandir. A mulher continua a caminhar devagar, leve, sem destino. A neblina a acompanha como um véu, e cada passo é uma pausa no tempo. O mundo ainda está quieto, mas há movimento no ar. O vale começa a despertar, e pela primeira vez em muito tempo, ela sente que pertence a algum lugar, mesmo que não saiba onde é. A brancura ao redor se torna parte dela. Não há começo nem fim, apenas o instante, e nele a paz silenciosa de existir. O vale ainda dormia sob uma neblina espessa e cada sopro do vento parecia medir o tempo com delicadeza. O dia nascia sem pressa. As nuvens baixas se arrastavam lentamente sobre os campos úmidos, tocando o chão como dedos de seda. Lara caminhava descalça sobre o orvalho, sentindo o frio percorrer-lhe a pele como uma lembrança antiga. O silêncio era denso, quase palpável, e dentro dele começou a emergir um som. Era fraco no início, um eco distante, algo entre o murmúrio de uma correnteza e o lamento de um instrumento esquecido. Não vinha de um lugar definido, parecia pulsar do próprio ar. Lara parou atenta, tentando entender se era o vento ou a memória que falava. Aquele som, suave, contínuo, tinha um tom que lhe causava calma e inquietação ao mesmo tempo, como se houvesse uma verdade escondida entre as notas. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O mundo cheirava a terra molhada e folhas recém-caídas. Quando inspirava, sentia-se preenchida por uma paz melancólica.
O som agora se tornava mais nítido, mais humano. Talvez fosse alguém tocando um violino distante. Talvez fosse apenas o campo, cantando sua solidão. Lara caminhou em direção ao som, sem intenção de chegar, apenas movida pelo desejo de ouvir melhor. O caminho serpenteava entre árvores altas e antigas. Algumas tinham troncos ocos que o vento atravessava, transformando-as em instrumentos naturais. Cada rajada criava uma nota diferente. Era um concerto feito pela própria natureza, e o som distante misturava-se a essa melodia orgânica, fazendo parecer que a floresta respirava junto dela. A cada passo, o som se transformava. Ora parecia vir da frente, ora das margens do caminho. Havia momentos em que ela pensava que vinha do chão, vibrando sob seus pés. Isso a fazia sorrir. Havia algo reconfortante em se perder dentro de algo tão simples. O som, o vento, o tempo que não pedia pressa. Lara lembrou-se então das manhãs de sua infância. A lembrança veio devagar, como se a neblina do vale a carregasse. O som distante a fez recordar do pai, que costumava assoviar enquanto consertava coisas no quintal. Era o mesmo tom calmo e melancólico, sem melodia certa, mas com um ritmo que fazia o coração se aquietar. Aquele eco, talvez, fosse o mundo tentando lhe devolver o que o tempo levou. Ela sentou-se em uma pedra coberta de musgo e ficou ali, apenas ouvindo. O som parecia respirar. Às vezes ele se aproximava, e ela sentia como se alguém passasse por ela. Uma brisa leve, um toque breve, quase uma presença. Mas não havia ninguém, apenas o som e o espaço entre uma nota e outra. O vale despertava aos poucos. Passarinhos rompiam o silêncio com cantos curtos, tímidos, respeitando ainda o mistério da manhã. O som distante se misturava a eles, formando uma harmonia improvável. Lara pensou que talvez o mundo inteiro fosse feito de sons que ninguém realmente ouvia. Sons de árvores crescendo, de flores abrindo, de rios escavando suas margens. Um universo sussurrante, invisível, esperando atenção. Ela se levantou inspirada por esse pensamento. O caminho à frente parecia chamá-la. O som ainda estava lá, mas agora havia também o desejo de entender, não apenas de ouvir. E enquanto caminhava, começou a perceber um padrão. O som se tornava mais intenso quando ela se aproximava da água. O riacho do vale era antigo, conhecido por seu curso irregular e suas curvas misteriosas. Mas havia algo novo naquela manhã. A água estava calma demais, quase imóvel. Lara ajoelhou-se à beira da margem, tentando localizar a origem do som. O reflexo da neblina sobre a superfície criava uma textura viva, que se movia lentamente como respiração. Então, ela percebeu. O som vinha de dentro da água, não como um ruído qualquer, mas como uma vibração profunda, suave, que atravessava o solo. Tocando a superfície com a ponta dos dedos, sentiu o tremor. Era delicado, constante, quase um batimento. Ela não teve medo, apenas curiosidade, e ficou ali, observando, ouvindo, como se aquele som fosse um convite para permanecer. Minutos, talvez horas, se passaram. O tempo não se media ali,
E quanto mais ela ouvia, mais o som parecia se transformar em algo familiar. Não uma canção, não uma voz, mas uma sensação de pertencer. Era como se o mundo, através daquele som, dissesse: vocês que conhecem de cor, mas na névoa, eles parecem diferentes, misteriosos. Cada passo que ela dá no desconhecido é um ato silencioso de coragem. É um lembrete de que, mesmo quando o caminho a seguir é incerto, temos dentro de nós a força para simplesmente seguir em frente. Ela respira o ar fresco, não lutando contra a incerteza, apenas estando presente nela. Esta caminhada no nevoeiro torna-se uma poderosa metáfora para a sua vida. Uma jornada nem sempre fácil, mas sempre repleta de oportunidades de crescimento. Ela pensa sobre todos os momentos em que se sentiu perdida, paralisada pela dúvida, insegura sobre qual caminho seguir. Hoje é diferente. Enquanto ela avança no nevoeiro, uma simples verdade se instala em seu coração. Tá tudo bem não ter todas as respostas. O nevoeiro ensina a confiar em sua intuição, abrir-se ao mistério do que vem a seguir e encontrar beleza na jornada em si. Não apenas o destino. Então, lentamente, um suave brilho aparece no horizonte. O sol começa a nascer, seu calor dissolvendo gentilmente a neblina. À medida que a névoa se eleva, desvela-se uma paisagem deslumbrante, sempre presente, mas escondida à vista. Clara, cheia de admiração, entende que a clareza não acontece por acaso. Vem depois de caminharmos corajosamente pelos momentos turvos. A vida não é uma corrida até a linha de chegada. Trata-se de valorizar a caminhada, as lições aprendidas e a força descoberta no caminho. Todos enfrentamos nossos próprios momentos de neblina. É normal sentir-se incerto às vezes como ser humano. O que realmente importa é que escolhemos dar o próximo passo. Então, na próxima vez que estiver em um nevoeiro, lembre-se de Clara. Acolha o desconhecido, confie na sua resiliência e tenha fé que o sol só nascerá, trazendo clareza. Obrigado por compartilhar este momento comigo. Se essa história te tocou, serei muito grato se você se inscrever para mais conteúdo assim. Lembre-se, você não está sozinho em sua jornada, e cada passo é um passo para a luz e o crescimento. O vale começa a despertar, e pela primeira vez em muito tempo, ela sente que pertence a algum lugar, mesmo que não saiba onde é. A brancura ao redor se torna parte dela. Não há começo nem fim, apenas um instante, e nele a paz silenciosa de existir. O vale ainda dormia sob uma neblina espessa, e cada sopro do vento parecia medir o tempo com delicadeza. O dia nascia sem pressa. As nuvens baixas se arrastavam lentamente sobre os campos úmidos, tocando o chão como dedos de seda. Clara caminhava descalça sobre o orvalho, sentindo o frio percorrer-lhe a pele como uma lembrança antiga. O silêncio era denso, quase palpável, e dentro dele começou a emergir um som. Era fraco no início, um eco distante, algo entre o murmúrio de uma correnteza e o lamento de um instrumento esquecido. Não vinha de um lugar definido. Parecia pulsar do próprio ar. Lara parou atenta,
tentando entender se era o vento ou a memória que falava. Aquele som, suave, contínuo, tinha um tom que lhe causava calma e inquietação ao mesmo tempo, como se houvesse uma verdade escondida entre as notas. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O mundo cheirava a terra molhada e folhas recém-caídas. Quando inspirava, sentia-se preenchida por uma paz melancólica. O som agora se tornava mais nítido, mais humano. Talvez fosse alguém tocando um violino distante. Talvez fosse apenas o campo, cantando sua solidão. Lara caminhou em direção ao som, sem intenção de chegar, apenas movida pelo desejo de ouvir melhor. O caminho serpenteava entre árvores altas e antigas. Algumas tinham troncos ocos que o vento atravessava, transformando-as em instrumentos naturais. Cada rajada criava uma nota diferente. Era um concerto feito pela própria natureza, e o som distante misturava-se a essa melodia orgânica, fazendo parecer que a floresta respirava junto dela. A cada passo, o som se transformava. Ora parecia vir da frente, ora das margens do caminho. Havia momentos em que ela pensava que vinha do chão, vibrando sob seus pés. Isso a fazia sorrir. Havia algo reconfortante em se perder dentro de algo tão simples. O som, o vento, o tempo que não pedia pressa. Lara lembrou-se então das manhãs de sua infância. A lembrança veio devagar, como se a neblina do vale a carregasse. O som distante a fez recordar do pai, que costumava assoviar enquanto consertava coisas no quintal. Era o mesmo tom calmo e melancólico, sem melodia certa, mas com um ritmo que fazia o coração se aquietar. Aquele eco, talvez, fosse o mundo tentando lhe devolver o que o tempo levou. Ela sentou-se em uma pedra coberta de musgo e ficou ali, apenas ouvindo. O som parecia respirar. Às vezes ele se aproximava, e ela sentia como se alguém passasse por ela. Uma brisa leve, um toque breve, quase uma presença. Mas não havia ninguém. Apenas o som e o espaço entre uma nota e outra. O vale despertava aos poucos. Passarinhos rompiam o silêncio com cantos curtos, tímidos, respeitando ainda o mistério da manhã. O som distante se misturava a eles, formando uma harmonia improvável. Lara pensou que talvez o mundo inteiro fosse feito de sons que ninguém realmente ouvia. Sons de árvores crescendo, de flores abrindo, de rios escavando suas margens. Um universo sussurrante, invisível, esperando atenção. Ela se levantou inspirada por esse pensamento. O caminho à frente parecia chamá-la. O som ainda estava lá, mas o vale começa a despertar. E pela primeira vez em muito tempo, ela sente que pertence a algum lugar, mesmo que não saiba onde é. A brancura ao redor se torna parte dela. Não há começo nem fim, apenas um instante, e nele a paz silenciosa de existir. O vale ainda dormia sob uma neblina espessa, e cada sopro do vento parecia medir o tempo com delicadeza. O dia nascia sem pressa. As nuvens baixas se arrastavam lentamente sobre os campos úmidos, tocando o chão como dedos de seda. Lara caminhava descalça sobre o orvalho, sentindo o frio percorrer-lhe a pele como uma lembrança antiga. O silêncio era denso, quase palpável, e dentro dele
começou a emergir um som. Era fraco no início, um eco distante, algo entre o murmúrio de uma correnteza e o lamento de um instrumento esquecido. Não vinha de um lugar definido. Parecia pulsar do próprio ar. Lara parou atenta, tentando entender se era o vento ou a memória que falava. Aquele som, suave, contínuo, tinha um tom que lhe causava calma e inquietação ao mesmo tempo, como se houvesse uma verdade escondida entre as notas. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O mundo cheirava a terra molhada e folhas recém-caídas. Quando inspirava, sentia-se preenchida por uma paz melancólica. O som agora se tornava mais nítido, mais humano. Talvez fosse alguém tocando um violino distante. Talvez fosse apenas o campo, cantando sua solidão. Lara caminhou em direção ao som, sem intenção de chegar, apenas movida pelo desejo de ouvir melhor. O caminho serpenteava entre árvores altas e antigas. Algumas tinham troncos ocos que o vento atravessava, transformando-as em instrumentos naturais. Cada rajada criava uma nota diferente. Era um concerto feito pela própria natureza, e o som distante misturava-se a essa melodia orgânica, fazendo parecer que a floresta respirava junto dela. A cada passo, o som se transformava. Ora parecia vir da frente, ora das margens do caminho. Havia momentos em que ela pensava que vinha do chão, vibrando sob seus pés. Isso a fazia sorrir. Havia algo reconfortante em se perder dentro de algo tão simples. O som, o vento, o tempo que não pedia pressa. Lara lembrou-se então das manhãs de sua infância. A lembrança veio devagar, como se a neblina do vale a carregasse. O som distante a fez recordar do pai, que costumava assoviar enquanto consertava coisas no quintal. Era o mesmo tom calmo e melancólico, sem melodia certa, mas com um ritmo que fazia o coração se aquietar. Aquele eco, talvez, fosse o mundo tentando lhe devolver o que o tempo levou. Ela sentou-se em uma pedra coberta de musgo e ficou ali, apenas ouvindo. O som parecia respirar. Às vezes ele se aproximava, e ela sentia como se alguém passasse por ela. Uma brisa leve, um toque breve, quase uma presença. Mas não havia ninguém, apenas o som e o espaço entre uma nota e outra. O vale despertava aos poucos. Passarinhos rompiam o silêncio com cantos curtos, tímidos, respeitando ainda o mistério da manhã. O som distante se misturava a eles, formando uma harmonia improvável. Lara pensou que talvez o mundo inteiro fosse feito de sons que ninguém realmente ouvia. Sons de árvores crescendo, de flores abrindo, de rios escavando suas margens. Um universo sussurrante, invisível, esperando atenção. Ela se levantou inspirada por esse pensamento. O caminho à frente parecia chamá-la. O som ainda estava lá, mas agora havia também o desejo de entender, não apenas de ouvir.
e enquanto caminhava, começou a perceber um padrão. O som se tornava mais intenso quando ela se aproximava da água. O riacho do vale era antigo, conhecido por seu curso irregular e suas curvas misteriosas. Mas havia algo novo naquela manhã. A água estava calma demais, quase imóvel. Lara ajoelhou-se à beira da margem, tentando localizar a origem do som. O reflexo da neblina sobre a superfície criava uma textura viva, que se movia lentamente como respiração. Então, ela percebeu. O som vinha de dentro da água, não como um ruído qualquer, mas como uma vibração profunda, suave, que atravessava o solo. Tocando a superfície com a ponta dos dedos, sentiu o tremor. Era delicado, constante, quase um batimento. Ela não teve medo, apenas curiosidade, e ficou ali, observando, ouvindo, como se aquele som fosse um convite para permanecer. Minutos, talvez horas, se passaram. O tempo não se media ali, e quanto mais ela ouvia, mais o som parecia se transformar em algo familiar. Não uma canção, não uma voz, mas uma sensação de pertencer. Era como se o mundo, através daquele som, dissesse: você está exatamente onde deveria estar. Quando a neblina começou a se abrir, revelando a clareira adiante, o som diminuiu. Lara permaneceu ajoelhada, sentindo o silêncio crescer novamente. Agora ela sabia. O som não vinha de fora, mas de dentro. Era a própria vida, pedindo para ser escutada. E com essa certeza tranquila, ela se levantou e seguiu. O vale ainda sussurrava, mas ela já carregava aquele som dentro de si. O vale começa a despertar. E pela primeira vez em muito tempo, ela sente que pertence a algum lugar, mesmo que não saiba onde é. A brancura ao redor se torna parte dela. Não há começo nem fim, apenas um instante, e nele a paz silenciosa de existir. O vale ainda dormia sob uma neblina espessa, e cada sopro do vento parecia medir o tempo com delicadeza. O dia nascia sem pressa. As nuvens baixas se arrastavam lentamente sobre os campos úmidos, tocando o chão como dedos de seda. Lara caminhava descalça sobre o orvalho, sentindo o frio percorrer-lhe a pele como uma lembrança antiga. O silêncio era denso, quase palpável, e dentro dele começou a emergir um som. Era fraco no início, um eco distante, algo entre o murmúrio de uma correnteza e o lamento de um instrumento esquecido. Não vinha de um lugar definido. Parecia pulsar do próprio ar. Lara parou atenta, tentando entender se era o vento ou a memória que falava. Aquele som, suave, contínuo, tinha um tom que lhe causava calma e inquietação ao mesmo tempo, como se houvesse uma verdade escondida entre as notas.
Ela fechou os olhos e respirou fundo. O mundo cheirava a terra molhada e folhas recém-caídas. Quando inspirava, sentia-se preenchida por uma paz melancólica. O som agora se tornava mais nítido, mais humano. Talvez fosse alguém tocando um violino distante. Talvez fosse apenas o campo, cantando sua solidão. Lara caminhou em direção ao som, sem intenção de chegar, apenas movida pelo desejo de ouvir melhor. O caminho serpenteava entre árvores altas e antigas. Algumas tinham troncos ocos que o vento atravessava, transformando-as em instrumentos naturais. Cada rajada criava uma nota diferente. Era um concerto feito pela própria natureza, e o som distante misturava-se a essa melodia orgânica, fazendo parecer que a floresta respirava junto dela. A cada passo, o som se transformava. Ora parecia vir da frente, ora das margens do caminho. Havia momentos em que ela pensava que vinha do chão, vibrando sob seus pés. Isso a fazia sorrir. Havia algo reconfortante em se perder dentro de algo tão simples. O som, o vento, o tempo que não pedia pressa. Lara lembrou-se então das manhãs de sua infância. A lembrança veio devagar, como se a neblina do vale a carregasse. O som distante a fez recordar do pai, que costumava assoviar enquanto consertava coisas no quintal. Era o mesmo tom calmo e melancólico, sem melodia certa, mas com um ritmo que fazia o coração se aquietar. Aquele eco, talvez, fosse o mundo tentando lhe devolver o que o tempo levou. Ela sentou-se em uma pedra coberta de musgo e ficou ali, apenas ouvindo. O som parecia respirar. Às vezes ele se aproximava, e ela sentia como se alguém passasse por ela. Uma brisa leve, um toque breve, quase uma presença. Mas não havia ninguém, apenas o som e o espaço entre uma nota e outra. O vale despertava aos poucos. Passarinhos rompiam o silêncio com cantos curtos, tímidos, respeitando ainda o mistério da manhã. O som distante se misturava a eles, formando uma harmonia improvável. Lara pensou que talvez o mundo inteiro fosse feito de sons que ninguém realmente ouvia. Sons de árvores crescendo, de flores abrindo, de rios escavando suas margens. Um universo sussurrante, invisível, esperando atenção. Ela se levantou inspirada por esse pensamento. O caminho à frente parecia chamá-la. O som ainda estava lá, mas agora havia também o desejo de entender, não apenas de ouvir. E enquanto caminhava, começou a perceber um padrão. O som se tornava mais intenso quando ela se aproximava da água. O riacho do vale era antigo, conhecido por seu curso irregular e suas curvas misteriosas. Mas havia algo novo naquela manhã.
A água estava calma demais, quase imóvel. Lara ajoelhou-se à beira da margem, tentando localizar a origem do som. O reflexo da neblina sobre a superfície criava uma textura viva, que se movia lentamente como respiração. Então, ela percebeu. O som vinha de dentro da água, não como um ruído qualquer, mas como uma vibração profunda, suave, que atravessava o solo. Tocando a superfície com a ponta dos dedos, sentiu o tremor. Era delicado, constante, quase um batimento. Ela não teve medo, apenas curiosidade, e ficou ali, observando, ouvindo, como se aquele som fosse um convite para permanecer. Minutos, talvez horas, se passaram. O tempo não se media ali, e quanto mais ela ouvia, mais o som parecia se transformar em algo familiar. Não uma canção, não uma voz, mas uma sensação de pertencer. Era como se o mundo, através daquele som, dissesse: você está exatamente onde deveria estar. Quando a neblina começou a se abrir, revelando a clareira adiante, o som diminuiu. Lara permaneceu ajoelhada, sentindo o silêncio crescer novamente. Agora ela sabia. O som não vinha de fora, mas de dentro. Era a própria vida, pedindo para ser escutada. E com essa certeza tranquila, ela se levantou e seguiu. O vale ainda sussurrava, mas ela já carregava aquele som dentro de si. O vale começa a despertar. E pela primeira vez em muito tempo, ela sente que pertence a algum lugar, mesmo que não saiba onde é. A brancura ao redor se torna parte dela. Não há começo nem fim, apenas um instante, e nele a paz silenciosa de existir. O vale ainda dormia sob uma neblina espessa e cada sopro do vento parecia medir o tempo com delicadeza. O dia nascia sem pressa. As nuvens baixas se arrastavam lentamente sobre os campos úmidos, tocando o chão como dedos de seda. Lara caminhava descalça sobre o orvalho, sentindo o frio percorrer-lhe a pele como uma lembrança antiga. O silêncio era denso, quase palpável, e dentro dele começou a emergir um som. Era fraco no início, um eco distante, algo entre o murmúrio de uma correnteza e o lamento de um instrumento esquecido. Não vinha de um lugar definido. Parecia pulsar do próprio ar. Lara parou atenta, tentando entender se era o vento ou a memória que falava. Aquele som, suave, contínuo,
Tinha um tom que lhe causava calma e inquietação ao mesmo tempo, como se houvesse uma verdade escondida entre as notas. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O mundo cheirava a terra molhada e folhas recém-caídas. Quando inspirava, sentia-se preenchida por uma paz melancólica. O som agora se tornava mais nítido, mais humano. Talvez fosse alguém tocando um violino distante. Talvez fosse apenas o campo cantando sua solidão. Lara caminhou em direção ao som, sem intenção de chegar, apenas movida pelo desejo de ouvir melhor. O caminho serpenteava entre árvores altas e antigas. Algumas tinham troncos ocos que o vento atravessava, transformando-as em instrumentos naturais. Cada rajada criava uma nota diferente. Era um concerto feito pela própria natureza, e o som distante misturava-se a essa melodia orgânica, fazendo parecer que a floresta respirava junto dela. A cada passo, o som se transformava. Ora parecia vir da frente, ora das margens do caminho. Havia momentos em que ela pensava que vinha do chão, vibrando sob seus pés. Isso a fazia sorrir. Havia algo reconfortante em se perder dentro de algo tão simples. O som, o vento, o tempo que não pedia pressa. Lara lembrou-se então das manhãs de sua infância. A lembrança veio devagar, como se a neblina do vale a carregasse. O som distante a fez recordar do pai, que costumava assoviar enquanto consertava coisas no quintal. Era o mesmo tom calmo e melancólico, sem melodia certa, mas com um ritmo que fazia o coração se aquietar. Aquele eco, talvez, fosse o mundo tentando lhe devolver o que o tempo levou. Ela sentou-se em uma pedra coberta de musgo e ficou ali, apenas ouvindo. O som parecia respirar. Às vezes ele se aproximava, e ela sentia como se alguém passasse por ela. Uma brisa leve, um toque breve, quase uma presença. Mas não havia ninguém, apenas o som e o espaço entre uma nota e outra. O vale despertava aos poucos. Passarinhos rompiam o silêncio com cantos curtos, tímidos, respeitando ainda o mistério da manhã. O som distante se misturava a eles.
formando uma harmonia improvável. Lara pensou que talvez o mundo inteiro fosse feito de sons que ninguém realmente ouvia. Sons de árvores crescendo, de flores abrindo, de rios escavando suas margens. Um universo sussurrante, invisível, esperando atenção. Ela se levantou inspirada por esse pensamento. O caminho à frente parecia chamá-la. O som ainda estava lá, mas que conhece de cor, mas na névoa eles parecem diferentes, misteriosos. Cada passo que ela dá no desconhecido é um ato silencioso de coragem. É um lembrete de que, mesmo quando o caminho a seguir é incerto, temos dentro de nós a força para simplesmente seguir em frente. Ela respira o ar fresco, não lutando contra a incerteza, apenas estando presente nela. Esta caminhada no nevoeiro torna-se uma poderosa metáfora para a sua vida. Uma jornada nem sempre fácil, mas sempre repleta de oportunidades de crescimento. Ela pensa sobre todos os momentos em que se sentiu perdida, paralisada pela dúvida, insegura sobre qual caminho seguir. Hoje é diferente. Enquanto ela avança no nevoeiro, uma simples verdade se instala em seu coração. Tá tudo bem não ter todas as respostas. O nevoeiro ensina a confiar em sua intuição. Abrir-se ao mistério do que vem a seguir e encontrar beleza na jornada em si. Não apenas o destino. Então, lentamente, um suave brilho aparece no horizonte. O sol começa a nascer, seu calor dissolvendo gentilmente a neblina. À medida que a névoa se eleva, desvela-se uma paisagem deslumbrante, sempre presente, mas escondida à vista. Clara, cheia de admiração, entende que a clareza não acontece por acaso. Vem depois de caminharmos corajosamente pelos momentos turvos.
A vida não é uma corrida até a linha de chegada. Trata-se de valorizar a caminhada, as lições aprendidas e a força descoberta no caminho. Todos enfrentamos nossos próprios momentos de neblina. É normal sentir-se incerto às vezes como ser humano. O que realmente importa é que escolhemos dar o próximo passo. Então, na próxima vez que estiver em um nevoeiro, lembre-se de Clara. Acolha o desconhecido, confie na sua resiliência e tenha fé que o sol só nascerá, trazendo clareza. Obrigado por compartilhar este momento comigo. Se essa história te tocou, serei muito grato se você se inscrever para mais conteúdo assim. Lembre-se, você não está sozinho em sua jornada, e cada passo é um passo para a luz e o crescimento. Nem as folhas, nem os pensamentos. Tudo existe num estado de pausa, esperando algo que talvez nunca aconteça. A mulher se abaixa e toca o chão. A terra está fria, mas viva. Há pequenas gotas de orvalho escorrendo entre as fendas do solo, refletindo a pouca luz que existe. Quando ela levanta a mão, as gotas deslizam pelos dedos e, por um instante, o brilho delas parece o de estrelas minúsculas. Ela observa, fascinada, e então sorri. Um sorriso calmo, discreto, quase infantil. É como se tivesse se lembrado de algo simples. Uma memória antiga que não precisa de palavras. Ela continua caminhando. O som de seus passos se mistura ao vento. Às vezes, o silêncio é tão denso que parece um som em si. Um murmúrio invisível que envolve tudo. E dentro dele, a mulher sente um tipo de paz que há muito tempo não sentia. Nenhuma urgência, nenhum medo, nenhuma pressa. Apenas a presença suave do agora. À medida que caminha, começa a perceber pequenas formas surgindo na neblina, silhuetas de árvores, talvez pedras, talvez apenas ilusões do olhar. Tudo é incerto, tudo é mutável,
e de alguma forma isso a conforta. O vale é silencioso, mas vivo. Há um som profundo, quase imperceptível, vindo do chão, como se o próprio mundo tivesse um coração batendo em compasso lento. Ela sente esse ritmo em seus pés, em seu peito, em sua respiração. Um ciclo constante, natural, sem esforço. O ar parece mais leve agora. A névoa começa a se mover, abrindo brechas finas que deixam passar uma claridade prateada. É o sol tentando nascer. A mulher para e observa o horizonte. Uma linha tênue, quase invisível. A luz é fria, mas acolhedora. Ela se espalha pelo vale de maneira lenta e silenciosa, como um segredo sendo revelado aos poucos. O branco do mundo ganha tons sutis de cinza, de azul pálido, de prata. Pequenas gotas brilham nas folhas e o vento muda de tom. A mulher sente o ar em seu rosto e fecha os olhos novamente. Tudo parece novo e antigo ao mesmo tempo. Ela pensa que talvez o amanhecer seja apenas isso. O mundo lembrando que ainda está vivo. Um som distante retorna. O mesmo sino. Agora mais nítido, ela escuta com atenção. O som ecoa devagar, suave, quase melódico. E mesmo sem entender de onde vem, ela sorri. Há algo reconfortante naquela melodia, como se o sino chamasse não o corpo, mas a memória. Algo dentro dela desperta, algo pequeno e sereno. Ela respira fundo. O ar frio entra, o som se mistura ao vento e o vale parece se expandir. A mulher continua a caminhar devagar, leve, sem destino. A neblina a acompanha como um véu, e cada passo é uma pausa no tempo. O mundo ainda está quieto, mas há movimento no ar.